Amém? Hoje, o que muitos vão falar da paixão de Cristo. A paixão de Cristo através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Como sociedade, é o dia que a sociedade, a Igreja de Roma e muitos tiram para lembrar desse dia. Para nós, como igreja, é algo que nós fazemos rotineiramente, costumeiramente, ou pelo menos mensalmente. Nós lembramos do que Cristo fez por nós na cruz. Nós, como bons batistas, nós fazemos um memorial todo mês, não é isso? Como é que nós chamamos esse memorial? A ceia do Senhor. E ali, como o apóstolo Paulo bem expõe, nós fazemos este memorial para lembrarmos do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Olha, façam isso em memória de mim. A ceia é um momento que nós, como igreja do Senhor, nós lembramos deste momento. Nós olhamos para trás e lembramos de tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Nós celebramos no momento a graça que nos foi alcançada e olhamos para o futuro e aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor. Assim nós fazemos. E este texto que nós lemos, ele fala exatamente sobre esse sofrimento de Cristo. Ele fala sobre o sofrimento que Cristo haveria de passar, o porquê ele haveria de passar e como ele haveria de passar. O texto do servo sofredor é como é conhecido esse texto de Isaías 53. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. O título da nossa mensagem, irmãos, hoje é Tetelestai. O Tetelestai que entendo que resume bem o que nós queremos falar nesta noite. Pastor, o que é o Tetelestai? Tetelestai, irmãos, foi a última palavra que Jesus falou na cruz do Calvário. Cristo falou 7 frases ou 7 palavras na cruz do Calvário. Tenho sede, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eis a tua mãe, eis o teu filho. Eloi, Eloi, lama sabachthani. E Jesus também declarou Tetelestai. Jesus falou, está consumado. Está consumado. Está consumado, irmãos, do grego Tetelestai, significa, olha, está pago. Olha, está finalizado. Olha, eu finalizei algo com excelência. Quando era finalizado algo com excelência, a pessoa declarava Tetelestai. Quando um artista ele fazia uma obra e aquela obra ficava perfeita aos seus olhos e ele concluía aquela obra, aquele artista declarava Tetelestai. Está pronto, está finalizado com excelência. Quando alguém que estava cumprindo uma pena e esta pessoa então tinha terminado de cumprir toda aquela pena, o juiz, ao emitir aquele alvará de soltura, vamos falar assim, ele emitia, olha, Tetelestai. Esta pessoa cumpriu, pagou toda a sua dívida com a justiça, ele pagou toda a sua pena. Tetelestai, ele está livre. Ele não deve mais nada. A pessoa, quando terminava de pagar uma dívida muito dura, difícil de pagar, quando ele terminava a última parcela, está pago.
eu cumpri o meu acordo com você. Aquilo que nós havíamos combinado foi cumprido fielmente. Não devo mais nada. Assim Cristo veio ao mundo para cumprir um plano celestial, para cumprir um propósito, e ele veio de forma livre e espontânea. E ele cumpriu fielmente o que havia sido proposto para ele. Ele cumpriu de forma integral. Ele pagou um preço que você não podia ter pago. Eu não podia ter pago. Ele pagou este preço por nós. Por isso, no final, lá na consumação, ele diz: olha, está consumado. Sua dívida foi paga, meu irmão. Você está livre. A obra foi cumprida com excelência pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está livre. Tetelestai. Está consumado. Sua dívida foi paga. E é isso que Isaías escreve e profere 700 anos antes, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Isaías já diz o que haveria de ocorrer e como deveria ocorrer, o porquê deveria ocorrer. E os evangelhos nos confirmam isso. Os evangelhos vão nos confirmar o que Isaías havia escrito 700 anos antes de forma sublime, mas foi alcançado, irmãos, e é isso que eu queria trazer para você, o tetelestai, a consumação, o propósito de Cristo. Ele foi concluído, cumprido com muita dor, porque o preço é muito alto. O tetelestai, ele foi alcançado com muita dor, com muito sofrimento do nosso mestre. E é isso que o texto nos mostra, é isso que nós vamos ver no texto. O verso de número 2 fala assim, olha, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Vamos entender o que o texto está nos dizendo, irmãos. O que é triste e ao mesmo tempo interessante é que o sofrimento de Cristo, irmãos, ele não se inicia na cruz do Calvário. Não é apenas a cruz que demonstra o sofrimento de Cristo, o cumprimento do propósito. Nós estamos falando do cumprimento do propósito de Cristo. Isaías começa a demonstrar isso. Que o sofrimento de Cristo não vem apenas do momento da cruz, daquele momento que por si só é um grande sofrimento. Mas o sofrimento de Cristo, ele se dá desde o nascimento de Cristo. Sua infância é marcada pela humildade, ele vem de forma humilde. Diz o texto, olha, saindo de uma terra seca. O texto mostra que Cristo veio de forma humilde. O Novo Testamento Filipenses vai falar, olha, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, tomando a forma de homem. Irmão, você entende que o fato de Cristo ter deixado a sua glória, Cristo estava em sua glória, Cristo é o Deus Todo-Poderoso, estava em sua glória, e ele deixa a sua glória para habitar entre nós. O sofrimento de Cristo já se inicia dele ter deixado a sua glória. Demonstra humildade, demonstra abnegação, demonstra o tetelestai, a vontade de cumprir o propósito
de Deus. A sua infância. Assim, Cristo inicia o seu ministério, ou a sua vida nesta terra, vamos falar. Cristo não nasce num local poderoso. Cristo nasce em uma manjedoura. Cristo nasce pobre. Não há festa de comemoração pelo nascimento de Cristo, a não ser pelos magos. 2 anos depois, Cristo não tem festa de mêsversário, irmãos. Não tem chá de revelação. Cristo nasce no estábulo. Não havia hospedaria para ele. O texto vai falar que nele não há beleza, nem majestade. Ele não tinha qualquer beleza. O verso 2 vai falar, ou majestade que nos atraísse. Não há beleza em Cristo. Não há majestade. Não necessariamente que Cristo era feio. Não é isso. Mas com certeza ele não era este homenzinho de cabelo liso e olhos verdes que nós vimos por aí. O texto diz que nele não havia formosura. Certo é que não havia beleza que atraísse os olhares para ele. Olha que criança linda! Porque assim é quando uma criança... Nossa, mas que criança linda! Não havia majestade. Mesmo sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não havia palácios para que ele pudesse habitar. O próprio nascimento de Cristo, como o texto vai falar, é um homem de dor. O tetelestai foi cumprido com muita dor pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por amor a você e por amor a mim. Do verso 3 ao verso 7, Isaías começa a declarar um pouco mais o que vai acontecer com Cristo. Do verso 3 ao verso 7, Isaías vai falar que Cristo foi desprezado, Cristo foi rejeitado, traído, negado e injustiçado. Cristo foi desprezado, irmãos. Cristo ele cresce em uma comunidade onde aquela comunidade é Nazaré. Aquela comunidade é desprezada, é a Samambaia, é a Ceilândia, onde muitos desprezam. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa, Milena, de Samambaia? Saiu. Cristo, ele foi desprezado. Quem é o pai deste menino? Como é que é? Este é o filho? Este é o filho do carpinteiro de Nazaré? Cristo foi desprezado. A Bíblia vai ter uma lacuna do nascimento de Cristo, depois tem uma aparição ali com 12 anos, e depois vai aparecer Cristo novamente com 30 anos já iniciando o seu ministério. Cristo inicia o seu ministério. Ele já havia sido desprezado pelo local de onde ele nasceu. O local onde ele nasceu já era desprezado, simplesmente por ele ter vindo de lá. Mas Cristo também ele é rejeitado. Os religiosos os rejeitam. Ele é chamado de mentiroso.
ele é chamado de pecador, ele é chamado de blasfemo. Desprezado, rejeitado. Rejeitado pela liderança religiosa. Rejeitado pelo seu próprio povo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas os seus o rejeitaram. Mas Cristo precisa cumprir um propósito. Cristo precisa cumprir um propósito para que um dia esta igreja pudesse estar neste lugar. Cristo precisava cumprir um propósito, o plano celestial de Deus para as nossas vidas. Mesmo desprezado e rejeitado, ele continua. Ele tem uma grande obra para cumprir. Jesus cumpre todo o seu ministério. Está cumprindo o seu ministério, ensinando pela Galileia, levando a palavra de Deus aos pobres. João argumenta, olha, és tu mesmo o Messias que haveria de vir, o Cristo? Ele responde, olha, fala para João que o evangelho está chegando aos pobres. As pessoas estão sendo curadas, independente da situação dela, e o evangelho está sendo pregado a todos. Fala isso para João. Cristo continua o seu ministério. Em meio às dificuldades, em meio à dor, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. Até que, certo dia, ele foi surpreendido com um beijo. E todos nós gostamos de ser surpreendidos com um beijo. A princípio, sim ou não? Sim. Mas não este beijo que surpreendeu a Cristo. Quer dizer, não surpreendeu, mas assim nós poderíamos falar. Até que Cristo foi surpreendido por um beijo. Não era de qualquer um. Era um dos seus. Desprezado, rejeitado e agora traído por um dos seus. O beijo da traição, o beijo de Judas Iscariotes, que vem para beijá-lo, enquanto Cristo cumpria o seu ministério ali no Getsemane, na quinta-feira à noite. Cristo foi surpreendido e foi preso na quinta-feira à noite, para os judeus já sexta-feira, porque o dia se iniciava ao entardecer. Então, ao entardecer da quinta-feira, sexta-feira para os judeus. Na quinta-feira à noite, Jesus, então, recebeu este beijo. Então, Jesus é preso. Com um beijo de um dos seus. Ele tinha 12. Ele foi traído por um dos seus. Mas dos 12, Cristo tinha um ciclo mais próximo, mais íntimo. Quem era o ciclo mais íntimo de Jesus? Pedro, Tiago e João no barquinho. Não é isso? Jesus foi traído por Judas, um dos 12. Mas Jesus foi negado por um do seu ciclo íntimo. Daqueles 3 que estavam mais próximos a ele. Naquela mesma noite, depois daquele beijo, o beijo da traição, aquele que havia declarado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
aquele que havia andado sobre as águas com Jesus, aquele que tinha visto Jesus acalmar a tempestade, aquele a quem a tua sogra havia sido curada por Jesus. Agora diz: eu não conheço. Eu não sei quem ele é. Pedro, então, nega Jesus. Desprezado, rejeitado, traído, negado. Jesus, então, ele é conduzido de um lado para o outro, mas ele chega no Sinédrio. Sinédrio era um tribunal judaico composto de 71 líderes religiosos. Dentre esses líderes religiosos, o maior líder religioso daquela nação, o sumo sacerdote. Opa, se nós estamos falando dos líderes religiosos, daqueles que conhecem a palavra, Jesus está no lugar certo. Jesus agora está diante do tribunal que poderia defendê-lo. O verso 7 de Isaías 53 diz: o verso 8: com julgamento opressivo ele foi levado. Mas Jesus, diante desse tribunal, o tribunal daquele povo, do povo dele, mais uma vez o povo dele, mas agora de líderes que poderiam defendê-los, Jesus foi injustiçado. E o verso 7 vai falar: olha, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Cristo, desprezado, rejeitado, traído, negado, injustiçado pelos seus e pelos que comandavam os seus, o Império Romano. Foi levado a Herodes, foi levado a Pilatos e foi condenado a tomar 40 chibatadas menos uma, 39 açoites. Cristo, com um chicote que havia várias tiras de couro nesse chicote. E na ponta desse chicote, normalmente, ele tinha pedaços de ferro ou pedaços de ossos. E o torturador, quem ia aplicar esses açoites em Cristo, era um profissional. Não era qualquer um. Era alguém capaz de, em cada chicotada, tirar o máximo da dor, de sofrimento daquele que estava sendo açoitado. Então Jesus, ele é chicoteado 39 vezes por este hábil torturador romano. Mas então vem a cruz. Então chegou a hora de ser rei. Só que não é qualquer coroa. É uma coroa de espinhos. É uma coroa de escárnio. É uma coroa de zombaria. E esta coroa, então, é encravada de espinhos pontiagudos que ferem a cabeça de Jesus. Sem forças, depois de ter passado uma noite toda acordada, indo de um lado para outro, depois de ter sido açoitado 39 vezes, de terem cuspido em sua cara, de ter recebido uma coroa de espinhos, Cristo então é obrigado a carregar a sua própria cruz.
E quando chega no local onde ele tem que ser alçado, naquela cruz, pregos transpassam as suas mãos e os seus pés. Então Cristo, naquela cruz, depois de ter feito algumas declarações, ele faz a última declaração dele. Tetelestai. Eu cumpri o meu propósito. Eu cumpri o meu chamado. O homem de dores cumpre o chamado dele. E então, Cristo vem a óbito. O verso 10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito vida da vida dele, uma oferta pela culpa. Cristo vem a óbito. Como pode, pastor? A morte e o sofrimento de um filho agradar a um pai? A resposta é o resultado disso. A minha e a sua redenção. Ele sofreu por amor a você. Ele sofreu por amor a você. Ele sofreu por amor a você. O propósito nesta terra foi por amor a você. A mim e a você. E por quê? Por que cumprir esse tetelestai, este propósito, essa consumação com tanto sofrimento? O verso 5 vai falar assim, olha, por nossas transgressões. Por que tanto sofrimento? Por causa das suas transgressões. O verso 5 vai falar, o castigo que nos trouxe a paz, ele precisou sofrer, pagar um preço para que eu e você, para que nós tivéssemos paz com Deus. Aqui Mateus capítulo 5 vai falar a paz com Deus que excede todo entendimento. Que paz é esta, pastor? Não é paz de guerra, é a paz de estar em comunhão com o nosso grandioso Pai. O verso 6, por que cumprir com tanto sofrimento? Por nossas iniquidades, por nossas transgressões. Por amor a mim e por amor a você, como vai falar todo o Novo Testamento. João vai falar, porque Deus... João, o apóstolo do amor, eu sempre gosto de ressaltar isso, que é impressionante que João era o apóstolo do amor. Pastor, João era o apóstolo do amor. Conhecido como o apóstolo do amor, se alguém fosse escrever sobre o amor, talvez João fosse a pessoa mais habilitada para falar sobre o amor. Mas João, quando vai falar do amor de Deus, ele fala assim, olha, porque Deus tanto amou o mundo, não tem palavras. João não tem palavras para descrever o amor de Deus pelos seus filhos. João não tem palavra e ele diz, olha, Deus tanto nos amou que mandou o seu único filho para morrer em nossos lugares, para que eu e você tivéssemos comunhão com o Pai, por amor a mim e por amor a você. Aleluias. Tanto amou o mundo. Por que tanto sofrimento? Partindo para o fim, o que aprendemos com todo esse sofrimento?
que nós podemos aprender? Com todo esse sofrimento de Cristo, o que isso nos ensina? Primeiro, nos ensina quão graves são os nossos pecados. Pastor, esse tetelestai de tanto sofrimento, o que isso nos ensina? Nos mostra quão grave é o seu pecado e o meu pecado. Esse sofrimento de Cristo nos ensina. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21, vai falar que antes nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. Por conta das nossas mazelas. O sofrimento. Nós somos miseráveis pecadores, irmãos, se não fosse a graça do Senhor em nossas vidas. O sofrimento de Cristo mostra o erro que começou em Adão, irmãos. Ele continua causando mal na humanidade. Agora, através de nossas vidas, que nós somos pecadores. O erro de Adão continua causando mal na humanidade. E que mal é esse? O pecado. O pecado quer desfazer o que Cristo fez. O pecado quer desfazer... O que Cristo fez, irmãos? Sofrendo e morrendo numa cruz do Calvário. Cristo nos ligou a Deus, nos levou a Deus. Cristo nos justificou. Cristo nos propiciou. Ele não apenas cancelou ali o nosso... Não, ele pagou integralmente a nossa dívida. Ele foi propício para nós, ele se tornou favorável para nós. E o pecado quer desfazer todas essas coisas. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus, algo que o sacrifício de Cristo fez, que foi nos unir a Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos, o que o sofrimento nos ensina quão graves são os nossos pecados. E nos ensina a viver uma vida em santidade. Quão graves são os nossos pecados. Segundo, nos ensina a viver uma vida em santidade. Hebreus capítulo 10, verso 10 fala assim, olha, fomos santificados. Nós fomos santificados por meio do sacrifício de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, nós nos tornamos santos. Fomos santificados. Então, irmãos, esse sofrimento de Cristo nos ensina que nós devemos viver uma vida de santidade, dia após dia. A santificação em nossas vidas, ela deve ser algo progressivo e constante. Hoje, eu devo ser melhor do que ontem. E amanhã, eu devo ser melhor do que hoje. Assim deve ser a nossa vida de santificação, irmãos. Então, se alguém virar para você e falar assim, tá querendo ser o santo, você fala, cada dia mais. Agora você é o santão. O santão ainda não, mas o santo eu estou buscando ser um dia após o outro. Por quê? Porque pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele me santificou. O sacrifício nos mostra que devemos viver uma vida de santidade. E não buscar a santificação é desfazer o sacrifício de Cristo. É desprezar o que Cristo fez por nós. E claro,
O sacrifício de Cristo nos ensina quão grande é o amor de Deus por nós. Somente um amor assim, irmãos. Como diz a canção, que amor é esse? Que amor é esse? Incomparável. O salmista vai dizer: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 vai falar, olha, com grande amor, ele nos amou. Romanos capítulo 5, verso 8 vai falar, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, aleluias. O sacrifício de Cristo não foi em vão, irmãos. Tetelestai. Ele cumpriu o seu propósito de forma excelente para que o amor dele chegasse em nossas vidas pela graça. Quão maravilhosa a graça! Não pelos nossos méritos, porque nós não temos méritos, mas pelo que ele fez naquela cruz por nós. Ele morreu para que você tivesse vida. Mas eu tenho algo para te dizer. Esse Cristo não ficou morto. Se você quiser saber mais sobre isso, venha amanhã e domingo. Mas eu fico por aqui para que você entenda o sacrifício que Cristo fez por você. Tamanha dor e sofrimento daquele que deixou a sua glória para habitar em nosso meio, para demonstrar quão grande amor ele tem por nós. Para apontar os nossos erros, os nossos pecados, e para nos mostrar que é possível viver uma vida em santidade. Vamos colocar de pé. E eu queria te convidar a baixar sua cabeça nesse momento. E existem algumas coisas que... Existem algumas atitudes nossas, irmãos, que nos levam a desprezar aquilo que Cristo fez por nós. Pastor, como, pastor? Não desprezo. O pecado despreza o sacrifício de Cristo. O pecado quer desfazer aquilo que Cristo fez. E se você entende tamanha dor, tamanho sofrimento de Cristo por você, fale com o Senhor nesta noite. Eu não sei quais são os seus erros, quais são as suas mazelas, mas Cristo sabe de todos. E a Bíblia vai falar que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele quer te perdoar. Mas você precisa reconhecer os seus erros, as suas falhas. Peça perdão ao Senhor e diga: Deus, eu não quero continuar com essas mazelas que desfaz o que o Senhor fez por mim, Deus. Eu entendo o teu sofrimento por mim. E eu entendi que o meu pecado desfaz o que o Senhor fez. Pelo menos para mim, claro, pelo menos de Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a suportar as nossas dificuldades, a vencer as adversidades, Pai. E a olhar para o Senhor, Deus, autor e consumador da nossa fé. Nós te exaltamos,
nós te glorificamos. Nós te rendemos graças, Senhor Deus. E não desprezamos o que o Senhor fez, Pai. Mas te agradecemos por este amor que chegou até nós, aleluias. Te agradecemos, Senhor Deus, por este amor que chegou em nossas vidas. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus. E nos ajude, Senhor Deus, a suportar as adversidades e a fugir do pecado, Senhor Deus, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.